Doutora Cláudia Antonini e os cartórios e registradores italianos. Doutora Cláudia, o que temos de novidades na área? Bem, nós estivemos no 42º Congresso dos Cartórios Italianos, promovido pela ANUSCA, que é a Associação dos Registradores Italianos, né? E foi um convite do presidente Pari de Gulini. Estávamos eu como presidente da Associação de Tradutores Públicos e Karine Bozelli como presidente da Associação de Registradores Públicos, né? Somos duas auxiliares da Justiça e fomos lá apresentar o sistema de cartórios brasileiro, né, que tanta discussão causa às vezes na Itália sobre a segurança dos documentos e tratar de algumas novidades, Perão. Nós sempre usamos documentos em papel com assinaturas à caneta, né? Esse é o usual dos documentos. Mas o mundo está se modernizando e o sistema brasileiro está cada vez mais eletrônico, cada vez mais digital, tanto para as firmas quanto para a emissão dos documentos e para a colocação das apostilas. A Itália também caminha para isso, como todos os outros países, eu acho que é uma coisa natural. Ocorre que os nossos documentos caminhando para isso e havendo exigência do uso desses instrumentos eletrônicos para a produção, começa a haver um choque naquilo que pode ou não ser aceito na Itália. E nós soubemos, e foi uma atitude muito boa do outro país, né, da Argentina, que a Argentina já dispõe de um pedido de análise do sistema deles, também digital e eletrônico para os documentos, e já tem uma circular do Ministério do Interno emitida para os cartórios italianos para que acolham documentos nesse formato. Você imagina o potencial disso, né? Não precisarmos mais fazer viajar os documentos brasileiros. E por que isso é possível? Primeiro porque o documento eletrônico ele tem uma qualificação melhor do que o documento em papel. Ele é possível de controlar o documento no site do Conselho Nacional de Justiça. A assinatura eletrônica brasileira, que é usada para esses documentos, também é uma assinatura muito boa. Você imagina que podemos até traçar um paralelo entre os dois sistemas, as duas legislações, a brasileira, né, e a legislação europeia, em termos de segurança e qualidade dessas assinaturas. Nós temos o uso de uma assinatura eletrônica qualificada, que é o 3º grau de qualificação, ou seja, o mais alto. Portanto, seria completamente compatível. Além disso, todos os documentos e assinaturas podem ser checados ao vivo no site do Conselho Nacional de Justiça, o que traria muito maior segurança para os documentos e muito menor possibilidade de qualquer fraude ser cometida, porque o documento é verificável. Ocorre que o Brasil não se moveu para que isso ocorresse, né? Então não é que esteja sendo privilegiado outro país, mas nós não nos movemos. Isso interfere na produção de qualquer documento. Eu não falo só de nacionalidade italiana, que é aquele assunto que eu mais trato, mas eu falo de documentos comerciais, de documentos médicos, de documentos escolares. Qualquer documento que tenha que viajar, tendo esse tipo de qualificação na sua apostila, ele passa a ser um documento digital que vai melhorar a circulação e a segurança do documento. Também estamos encontrando, às vezes, problemas e recusas em relação às assinaturas eletrônicas, por exemplo, dos cartórios e dos tradutores públicos, porque exatamente é possível apostilar documentos com assinatura eletrônica, mas às vezes na Itália o cartório não acolhe o documento que recebeu uma apostila em um documento que teve uma firma assinada eletronicamente. Onde isso aparece muito claramente? Hoje você sabe, os cartórios brasileiros são interligados pelo sistema CRC, né? Central de Registro Civil. Então, o documento de partida, aquele originário do cartório onde foi feito o registro, para o segundo cartório sempre terá uma firma eletrônica, porque ele é materializado pelo outro cartório. A tradução pública, nós somos incitados, inclusive, a assinar de forma eletrônica pela segurança e o registro que isso traz. Então, temos que nos mover e o nosso motivo de ir lá foi para apresentar essa realidade. E conhecemos o pessoal do Ministério do Interno, que estava no evento, foi muito importante isso. As pessoas que trazem orientação, porque eles não são um órgão legislador, né? A Associação de Cartórios, de Registradores é um órgão de classe, mas são eles que trazem interpretações para os cartórios. Então, estivemos com eles para tentar mostrar a qualidade e fazer com que isso ocorra, né, Perón? Nós estamos na mão deles, né? Estamos na mão deles, os documentos são analisados. Rejeitar documentos é algo grave, não? É grave porque a apostila é que confere a veracidade do documento emitido, então eles estariam pondo em xeque a apostila brasileira. O sistema brasileiro, ele é do Brasil. O Brasil tem o direito de escolher a forma como quer
emitir seus documentos. Se a apostila é feita dessa forma, é importante que o outro país respeite a forma escolhida pelo país que tem a emissão e o registro do documento. Mas é claro que o diálogo é sempre a melhor estrada. O que a gente quer? A gente quer que o Ministério compreenda, e por isso fomos apresentar o cartório brasileiro lá, né? A Karine apresentou brilhantemente. E vou te dizer, nós tivemos um horário para a apresentação do painel, que era um horário muito ingrato, perto do almoço. Você sabe que os italianos nesse horário escapam das palestras. Pois saiba que todos os presentes estavam ali naquela sala e ficaram muito satisfeitos e se manifestaram positivamente. E tratamos de outros assuntos relevantes daí para a nacionalidade, os nacionais, os binacionais, os polipátridas, quem tem mais de uma pátria. E daí nós tratamos de retificação administrativa, e foi muito importante. Tratamos do sobrenome adquirido pela mulher no casamento, né? Temas desse gênero. O que foi interessantíssimo nessa data? O cartório brasileiro, o registrador brasileiro, ele tem um nascimento diverso, uma qualificação diversa e uma conexão diversa do registrador italiano. O registrador italiano está conectado ao Ministério dele interno. Ele tem uma formação mais básica, né, escola completa, mas ele não, ensino médio. Mas o registrador brasileiro, ele é um advogado formado, um jurista formado, ele passa por um concurso muito difícil, parecido com o de um juiz, e ele tem uma atribuição que é do poder judiciário, ele é um auxiliar da justiça. Portanto, a função dele é diversa, em certo âmbito, daquela do registrador italiano. Por isso, a retificação administrativa no Brasil, ela segue um percurso muito semelhante ao do processo judicial de retificação que você possa fazer. Então, ela está sendo questionada porque não se conhece o percurso, não se conhece a qualificação de quem faz essa retificação. E nós podemos também apresentar isso. Ela tem limites, ela tem uma legislação própria. Apresentamos isso para os registradores italianos. Foi muito bom. E o terceiro assunto tratado, muito relevante para o nosso dia a dia, é o sobrenome adquirido ao casar. Que a legislação italiana não prevê. A legislação brasileira prevê não só isso, mas hoje, com as alterações que nós temos, ela prevê mudança de gênero em cartório, ela prevê reconhecimento de paternidade em cartório, ela prevê mudança de nome, atribuição ou escolha de outro sobrenome em cartório, sem necessidade de justiça. E isso vai começar a ser um choque muito grande com a forma de registrar italiano. Então, apresentamos a qualificação do oficial brasileiro e o porquê ele pode tomar essas atitudes para que seja entendido. Hoje, Peron, foi afirmado por eles que o sobrenome de casada não deve ser dado no cartório. Os cartorários lá, os oficiais, foram incitados a não atribuir, a manter a mulher com o nome de solteira. Mas, para fazer isso, para botar o sobrenome de casada, teria que passar por um outro procedimento na prefeitura, né? Que é aquele órgão da província. Nós defendemos que não, porque o país de origem prevê assim e há legislação na Europa e na Itália de direito internacional privado que permite a atribuição do sobrenome de casado. Então, são assuntos que nós temos que tratar para melhorar essas estradas. Isso tem gerado problemas, inclusive aqui para nós. Exemplo recente que se sabe é no Rio de Janeiro. É necessário, pelo menos, afinar a viola, não? Tem que se esclarecer, eles têm que compreender o motivo e eles têm que entender que isso gera uma série de outros problemas subsidiários. Não só a identificação da pessoa no momento de uma viagem, mas gera inclusive uma insegurança. A pessoa com duas identidades diversas é insegura a forma de identificação, né? E há instrumentos para amparar a manutenção do sobrenome adquirido ao casar. Basta utilizar esses instrumentos, que são instrumentos mais fáceis, que podem ser usados pelo próprio oficial de registro italiano, não causando desconforto para o cidadão binacional, né? E trazendo segurança para ele e para quem recebe esses documentos. Olha, eu vou te dizer que ter documentos diversos pode ser até uma forma de fraudar uma série de coisas. Né? Como é que você vai checar essa pessoa? Ela vai ter parte de suas coisas com uma identidade, parte de suas coisas com outra? Eu acho até que é uma questão de segurança acolher a forma em que o país de emissão do documento da pessoa previu para que haja uma uniformidade, uma segurança e um conforto, uma tranquilidade para essa pessoa ser identificada. Se me permite, eu voltaria à questão das apostilas. São muitos casos. Vários casos. A maioria deles ligados à firma do tradutor público.
Eles desejam a firma do tradutor público de forma autógrafa. O que significa? A caneta. Né? E depois a apostila. Vários cartórios negando as traduções públicas brasileiras, e por isso a minha associação entra em jogo nisso. Mas, na verdade, quem faz o controle daquela assinatura para apostilar é o apostilante brasileiro. Então, é como se botassem em xeque o sistema brasileiro de apostilas. Isso tem que ser esclarecido. Né? E tem que ser esclarecida a força que essa firma tem também. E que é uma estrada sem volta. Nós somos incitados a usar essa firma por ela ser mais segura. Daí querem que nós façamos marcha ré, né, para tornar o documento mais inseguro. Não é possível. Apenas porque assim eles para se apegar a uma forma do passado, né? Que na Itália daqui a pouco também vai deixar de existir na Itália, né? É um caminho natural. Na verdade, isso não afeta somente a questão da cidadania, né? Envolve todos os demais documentos, não? Nós estamos falando de qualquer documento produzido em solo brasileiro que tenha uma firma eletrônica qualificada, que é aquela aceita também pelo regulamento europeu, e que vai ser apostilado para uso em qualquer âmbito, comercial, médico, escolar, o que você quiser. Os documentos são usados em qualquer âmbito. Vai da carteira de vacinação, tudo. Você está nessa estrada. Antonini, você que está nessa estrada aí, dessa documentação toda, quais são os degraus já percorridos até aqui? Você podia dar um panorama geral aí da estrada já percorrida e as principais conquistas já alcançadas? Eu acho que está um pouco longe, mas não muito. Acho que o movimento das associações, como, por exemplo, a ARPEN e a Astrajur, que são associações de profissionais, né? Fazer o contato agora com o Ministério Brasileiro do Exterior, com o CNJ, com a Embaixada, unir esses diálogos aí, apresentar, como apresentamos lá. Vejam como é seguro o nosso sistema, para que eles possam fazer uma circular semelhante e que possamos passar a usar isso. Pensa também na facilidade para as pessoas para fazer chegar os documentos na Itália. Né? Realmente um facilitador o documento eletrônico. Então, o caminho é o diálogo com esses órgãos, Ministério do Exterior brasileiro, Conselho Nacional de Justiça, e fazer o contato com a Embaixada para que faça a interface com o Ministério do Exterior italiano. Né? E este faça a interface com o Ministério dele interno, daí para o problema das certidões de nascimento, as certidões de registro civil. Né? Então tem que haver um trabalho conjunto, porque isso é um caminho sem volta, como eu te disse. Nós vamos chegar lá. Podemos chegar antes e já facilitar a vida de todos, ou podemos demorar para chegar e sermos assim, passarmos muito tempo fazendo trabalho. Né? De qualquer forma, em relação ao gargalo das transcrições, nós vamos ter que ter paciência, é isso? Vamos ter que ter paciência. O trabalho dos cartórios lá é muito difícil. Eles não têm estrutura, número de pessoas para atender. Eu até acho, por mim, as certidões iam direto para os cartórios lá. A pessoa poderia pedir direto para o seu cartório, já criaria um vínculo. Para mim é isso, olha, se o cidadão oriundo, não sei, de Verona, pedisse sua nacionalidade para Verona diretamente, tu não achas que já criaria um vínculo com a sua terra-mãe? Já seria muito melhor do que um processo tortuoso que bota mais pessoas na fila do trabalho. Né? O documento hoje tendo uma validade internacional com o uso da apostila, a minha cidade de residência original é a cidade de vinda do meu antepassado. Então, poderia facilitar em muito. O documento eletrônico também tem uma outra característica. Você pode compilar o texto para fazer a transcrição, errar menos nos nomes, sobrenomes, etc. Todas essas coisas, né? O reconhecimento eletrônico de caracteres, o CR, já hoje é uma coisa tão banal, né? Um documento eletrônico seria muito fácil, tudo já apostilado, tudo já escaneado, digitalizado para o uso do cartório. Então, assim, é uma estrada que dá para percorrer, que facilita. E eu acho que se os processos não fossem dessa forma, quem sabe a gente criaria mais vínculos e haveria mais reconhecimento. Essa taxa dos 300 euros, quem sabe uma parte vai para o cartório e os cartórios se reforçam? No fim ainda vai faltar dinheiro, né? Uma parte vai para os cartórios, outra parte para os consulados, outra parte para o ministério e assim... Com certeza. Com certeza, mas é uma entidade, ou seja, um serviço dentro da cadeia de produção do processo
que ele é o único que não vai mudar nunca. Só que hoje não se distribui, né? Não se distribui e ele é o que faz, de fato, a transcrição do ato que traz um reconhecimento. Ou seja, a parte mais importante do procedimento, que é o momento que se chega e se passa a existir em um cartório, é a única que não está sendo contemplada dentro desta cadeia. Eu acho que os cartórios italianos deveriam ser mais valorizados. Foi muito bonito o discurso que a Karine fez, eu quero parabenizar a Karine Bozelli por isso, quando ela trouxe um momento assim de trazer orgulho para os cartórios. Eles vieram cumprimentá-la, porque o registrador brasileiro tem muito orgulho de ser quem é, de acompanhar a vida do cidadão, do seu nascimento até o final. É o cartório que acompanha a vida do cidadão. E o cartório italiano eu não percebi esse orgulho, porque eles não são valorizados como devem. Eles fazem parte de uma coisa muito importante, que é acompanhar a vida do cidadão. É um movimento para valorizar também essas pessoas que hoje se sentem sufocadas com muito trabalho e que deveriam ser valorizadas, porque na verdade a nossa relação é com elas que vão colocar o nosso documento, nós vamos existir através da caneta delas, da mão delas. Eu acho que os cartórios italianos têm que ser valorizados nesse processo. E você falava que os italianos agora vêm para o Brasil, vai ter um encontro, vêm conhecer o nosso sistema aqui. Quando é que vai ser isso? Nós temos 2 encontros. Tonini? Então, só para te contar, nós fizemos um curso, eu e Karine. Eu disse, Karine, vamos lá entender o que está acontecendo? Ela disse, vamos, Cláudio. E nos tocamos. Fomos no curso de formação da ANUSCA para nacionalidade italiana, para entender quais são os pontos fracos dos documentos brasileiros e tentar melhorar a nossa parte. Dessa nossa ida despretensiosa, surgiu o convite para apresentar o cartório brasileiro na convenção da ANUSCA. E nós, Karine convidou as pessoas da ANUSCA e alguns professores para estarem em 2 encontros. Um em junho do ano que vem, que é um encontro latino-americano de cartórios, porque nós temos também cidadãos em todos os outros cartórios, e outro em setembro do ano que vem, que é o encontro brasileiro de cartórios. É uma vez por ano esse encontro ocorre, é o correspondente a esse que nós fomos lá em Chianciano Terme. Foi muito interessante. Legal. Apesar dos problemas, nem tudo está perdido, né? Eu acho que a gente às vezes briga tanto e a gente tem que achar ocasiões para melhorar as coisas por estradas que são aquelas estradas de quem faz, de quem está no dia a dia. E esse nosso movimento não é ficar fazendo o enfrentamento, é dizendo como é que nós podemos colaborar para melhorar, sem brigas, mas com atitudes que tragam resultado. Você trocou de armas, pelo que se vê. Eu troquei de armas e eu te digo que eu fico feliz com isso porque eu vejo resultados acontecendo. Eles ouvirem a gente falando, eu tenho certeza, porque é discrecional. Olha só, pensa comigo, é discrecional a atitude da pessoa do cartório, ele tem um regramento, mas não é que tenha impedimento de aceitar a assinatura eletrônica brasileira. Tenho certeza que aqueles 700 oficiais que estavam ali, hoje se chegar uma assinatura eletrônica brasileira apostilada, já vai mudar o comportamento. E às vezes o melhor a fazer é isso, trazer o diálogo e fazer com atitudes práticas que estão no dia a dia do trabalho deles. Não só reclamar, vamos buscar uma solução prática na fileira do que faz isso acontecer. E a fileira é cartórios e consulados, mas os cartórios estão sempre ali. É no cartório que o cidadão nasce, casa e morre. O cartório é o nosso... Enquanto as pessoas esperam a decisão do juiz, por exemplo, você já está vendo lá na frente, o gargalo que está lá na frente, lá adiante. E até uma solução diferente, né? Até uma solução diferente. Por que tem que ser sempre a mesma solução? Porque, na verdade, tudo nos leva ao quê, Peron? Se eu for pelo consulado, se eu for através da justiça... Tudo lá. O único lugar que pode transcrever minha certidão e me fazer existir na Itália é o cartório. Então a gente está brigando de repente no lugar errado, não trazendo um apoio para esse profissional que está tão atribulado quanto nós. Porque pensa, uma cidade minúscula com 600 habitantes, da qual saíram muitos italianos, que tem um oficial só no cartório que faz tudo, recebe 30 certidões para transcrever. Então a gente tem que se colocar no lugar, e tentar auxiliar para que seja melhor. E como é que você vê essa manifestação dos prefeitos lá, principalmente na região do Vêneto, que você tem conhecimento? Eles pegaram firme nessa questão, não? Mas é exatamente esse tipo de movimentação que nos levou a pensar dessa forma. A gente tem que entender o lado deles. Quando as pessoas começam a negar, a se comportar de uma maneira hostil, alguma coisa existe. A gente não pode ignorar os sinais. Não só dizer é obrigação de vocês e pronto. Se a pessoa não tem condições, não há o que fazer. Se o cartório não apresenta as condições,
Não há o que fazer, você tem que entender o que está acontecendo. Isso que a gente está conversando aqui é uma estrada diferente. Por exemplo, o que a gente pode melhorar no documento brasileiro? Eles não... aqui no Brasil tem algumas identificações nas nossas certidões que causam trabalho para eles lá. Saber o que é nome e o que é sobrenome, porque não está descrito e eles às vezes não compreendem, então tem muito erro. Entender os municípios tem que... 5 nomes, cinco o que nomes. é nome e o que é sobrenome. Isso é uma dificuldade, a pessoa fica perdendo tempo, não sabe o que fazer. Então, quem sabe para a cidadania italiana, para aquele que vai ser registrado, a gente pede para o pessoal do cartório descrever na certidão o que é o nome e o que é o sobrenome. A gente pede para deixar muito claro o local de nascimento, que às vezes nasceu no distrito tal, da cidade tal, da vila tal. Isso aí são impasses que eles enfrentam no dia a dia e que a gente nunca se preocupou em trazer clareza para que eles pudessem trabalhar bem. Eles não têm obrigação de conhecer a nossa legislação, não têm obrigação de saber o que é um nome e um sobrenome no Brasil, não é que não têm obrigação, eles não têm instrumentos para conhecer. Então a gente, em vez de brigar, às vezes tem que trazer uma forma de ajudar. A gente conversou sobre designar o que é nome e sobrenome, designar a cidade exata, né? Essas emancipações que o Brasil... Eu dou o exemplo do Rio Grande do Sul. Nasceu com 4 municípios, hoje tem 500, não sei quantos. Não, da encrenca aqui mesmo. Entre os nossos cartórios. Entre os nossos cartórios. Era um lugar que não era município, quer dizer, o lugarzinho lá tem o mesmo nome de um município novo lá, e de repente eles acham que é um município novo e o lugarzinho, na verdade, pertence a outro município. Exatamente. Não só isso, pensa o Brasil, as mudanças legislativas que teve o registro civil no Brasil, com alterações que vão além do nome, e vão além do nome para corrigir alterações porque desejo mudar de nome. Eu não preciso mais justificar nada para mudar de nome no Brasil. Eu não gosto de Cláudia, amanhã quero ser Diana, vou no cartório e viro Diana, sem que eu tenha que motivar. E é o cartório que faz a alteração. Os transgêneros, mudança de sexo, gênero, né? O cara se chamava Antônio, agora vai se chamar Antônia. Antônia do feminino. Exatamente. E daí, se a gente não caminhar na frente, então a gente está prevendo lá na frente o que o efeito dessas mudanças no Brasil vão causar nos documentos dos polipátridas, porque eles são de 2 nações com legislações diversas. Então a gente começou um pouquinho antes já a dizer, no Brasil vai acontecer isso. É isso. E de resto, Tonini, na área jurídica, tem alguma novidade? Depois do tufão aí da grande naturalização? Agora o que a gente tem é uma não uniformidade, às vezes, de comportamento entre os tribunais, mas são pequenas diferenças, não tem diferenças muito grandes. Estão seguindo mais ou menos a Suprema? Estão seguindo o que foi definido, mas nós temos algumas pequenas diferenças nas montagens, nas justificações do processo, mas não é nada muito relevante, abordável, não tem nada, nenhuma situação ainda limítrofe, assim, que a gente tenha que se preocupar muito. São mais juízes, são mais tribunais então tem mais cabeças trabalhando em cima dos processos. Isso vai incidir, claro, em mudanças de comportamento em alguns casos. Até agora nada assim que nos impeça de prosseguir. Isso deu maior celeridade ou não? Nenhuma. Por enquanto não. Nenhuma, porque a vara de Roma ela era especializada, ela estava treinada, ela tinha um percurso. E agora cada tribunal destina uma parte dos seus juízes para isso. Não tem uma vara que fazia outras coisas, mas fazia muito esse processo. Então, alguns tribunais vão ter uma fila inclusive maior que a de Roma, como por exemplo o Vêneto, né? O Veneza, com certeza. Sim. Brescia é um tribunal que também vai ficar muito requisitado e que recém começou a marcar suas audiências. As audiências de Brescia vão demorar mais, né? Brescia, 2, 3 anos para marcar uma audiência. Então, tem algumas alterações. Tem, porém, outros tribunais que são super velozes, né? Tribunais que levam 6 meses e fazem um processo. Então, está bem disparelho, né? Bem heterogêneo o comportamento. Mas nada assim que diga, vão mudar o que a gente está fazendo. Não, permanece tudo com os mesmos pareceres, com o mesmo entendimento. E eu acho que foi bem legal a nossa ida, sabe? Porque a gente atacou por um lado que não é o da briga. É assim, o que eu posso fazer para te ajudar?